Saudações a todos. Estamos aqui reunidos para dar continuidade ao estudo das cartas de Paulo, avançando um pouco mais em 1 Coríntios. Hoje nós abordaremos os capítulos provavelmente de 5 a 8, onde Paulo trata de problemas específicos que estavam acontecendo na Igreja de Corinto e que chegaram até ele. Espaço para a vinheta, se tiver. Vamos fazer uma rápida recapitulada dos capítulos de 1 a 4, que foram objeto do vídeo anterior, acho que o 23. Nessa primeira parte, foi mostrado que Corinto, que nesse mapa, tinha uma posição estratégica entre Roma e o Oriente. Ficava perto de Atenas, na entrada do Mar Egeu, caminho para Antioquia, para Damasco, ou seja, era um ponto de entroncamento marítimo, claro, e ainda era beneficiado pelo fato de ter 2 portos. Então, isso aqui era uma cidade grande, com muito comércio, rica e muito movimentada. Isto na época de Paulo, porque mais ou menos por volta de 146 a.C., Corinto fez parte de um movimento de resistência romano e foi completamente destruída. Os homens foram mortos, mulheres e crianças vendidas como escravos e a cidade incendiada, ou seja, foi arrasada. Mas 40 e poucos anos antes de Cristo, o imperador da época ordenou a reconstrução de Corinto, agora na base que Paulo encontrou 50 anos depois. Uma cidade para os padrões da época moderna e com uma característica importante que é a base da explicação dessas cartas. Era uma cidade de grande heterogeneidade cultural, social, financeira, etc. A base dela era greco-romana. Foi construída na Grécia, estava na Grécia, e a cultura de base de sustentação ali era romana, mas era grega, reconstruída pelos romanos. Porém, ali se encontravam pessoas de todas as partes do mundo conhecido: egípcios, assírios e judeus, gregos, romanos. Quando Paulo chegou lá, vindo de Atenas, aqui perto, foi o grande fracasso de Paulo, onde ele não conseguiu ser ouvido. Por quê? Por uma característica grega muito própria. Os gregos, o berço da filosofia, acostumado com os grandes diálogos, com a retórica, com grandes pregadores, e orgulhosos disso, não escutaram Paulo. Ele veio para Corinto, com alguma dificuldade, ele foi sendo ouvido, tanto nas classes mais baixas, quanto entre os ricos. E ficou lá durante cerca de 1 ano e meio e fundou a Igreja de Corinto. Mais ou menos 10 anos depois, ele mandou uma carta para lá. Essa carta se perdeu, a primeira epístola de Paulo para os Coríntios se perdeu. E, de qualquer forma, se perdeu nos tempos de hoje, né? Mas na época ela teve uma resposta difícil, cheia de problemas e reclamações. O que nós estamos estudando hoje, o que é chamado de 1 Coríntios, é a réplica de Paulo, ou a resposta de Paulo àqueles questionamentos da igreja de Coríntios, que foi devido à sua primeira carta. Então, é uma sequência. E nós vamos ver, pelas respostas de Paulo, que a base disso tudo era essa heterogeneidade.
Tinha nessa igreja pessoas de classes sociais muito pouco favorecidas, convivendo com pessoas ricas, pessoas acostumadas a dominar, a comandar, a buscar status, poder, e isso gerou o primeiro grande problema que Paulo trata, o divisionismo. Alguns adotaram Paulo como seu mentor, o que o Paulo falava era o que eles seguiam. Outros preferiam seguir as, as recomendações, as pregações de Pedro. E passou pela cidade um pregador famoso, muito bem sucedido, que sintonizava com aqueles clima da cidade, Apolo, que também angariou muitos adeptos, discípulos. Ainda tinha uma quarta facção que se dizia seguidora do Cristo e acabava sendo uma quarta potência dentro da igreja, né? Um quarto grupo. E isso gerava desarmonia intensa. Paulo gasta três capítulos da sua primeira epístola combatendo esta questão. Mas nós podemos resumir o final, a conclusão de Paulo, aqui no finalzinho da terceira, quando ele diz o seguinte: não importa quem seja a pessoa que vocês pensam que estão seguindo, seja eu, Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o passado, o futuro, tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Ou seja, esses divisionismos não significam nada, que tudo converge para Deus, tudo tem que fluir para Deus, senão está errado. Não há por que perder tempo, gastar energia com discussões e divisionismos, se o objetivo maior é seguir o caminho para chegar a Deus. Ele não valoriza certas coisas, mas ele combate justamente isso. Porque um ou outro, ele não se defende, não tem que ser eu ou Pedro, ele não escolhe ninguém. Ele diz que está errado essa postura de divisão. Uma maneira interessante de estudar as cartas de Paulo é procurar sempre trazer o que ele recomendou para os problemas da época para o mundo moderno. Algumas coisas nós vamos ver que não fazem mais sentido, ficaram anacrônicas. Alguns problemas que ele tinha que combater com dificuldade hoje não existem mais, temos outros. Mas alguns problemas continuam presentes. Se Paulo chegasse hoje aqui e procurasse identificar os seguidores do Cristo, ele iria contar as dezenas, provavelmente mais de centenas, de religiões, de grupos, de correntes que se dizem cristãs, que dizem seguir o Evangelho. Algumas convivem bem, outras nem tanto. Existem casos de perseguição, de pressão e de disputa mesmo entre algumas dessas correntes. Então, os problemas que Paulo tinha na época, com o divisionismo, eram 4 segmentos. Hoje, estamos na ordem talvez de 100, mas muitas dezenas com certeza. Ou seja, o problema cresceu. Quando, pelo menos, há uma concordância de que, no final, tudo é de Deus, vai menos mal. Mas é comum haver acusações de que você é coisa do diabo, de Satanás, e haver até cenas de violência entre cristãos. Estou nem falando de cristãos com outros segmentos religiosos, porque guerras em nome de Deus é o que o mundo mais viu ao longo de sua história. Então, vamos agora para o tema de hoje. Lembrando, o lembrete era esse. Corintos era uma cidade muito heterogênea. A igreja de Corinto representava a heterogeneidade desta cidade, em seus vários aspectos. O primeiro problema que Paulo trata depois do divisionismo é uma questão
São questões de imoralidade, imoralidade de base sexual principalmente, mas um pouco mais abrangente. Foi dito para ele, por exemplo, que havia um caso na igreja, tá, de um cristão que dormia com a madrasta, com certeza escondido do pai. E a igreja como um todo não se incomodava com isso, aceitava essa questão. Poxa, mas como se aceita uma questão dessa? Aí nós temos que voltar para um capítulo importante da história de Coríntios, que é a questão sexual. Lembrando que a cultura é greco-romana. E entre os gregos, a sexualidade era vista de forma muito mais liberal. Quando essa primeira imagem mostrada aqui, ao lado do mapa, é o templo, foi o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, do sexo. Esse templo foi destruído na invasão romana e depois não foi reconstruído, mas os segmentos, os seguidores e os rituais continuaram. E diz a lenda que esse templo chegou a ter 1.000 prostitutas, mas não eram prostitutas comuns, eram prostitutas de cunho devocional. Por quê? Para, entre os rituais de devoção à deusa do amor, o sexo fazia parte. E com isso, Corinthians ganhou a fama de, já na época, turismo sexual. A parte dos turistas que iam conhecer a cidade de Corinto iam por causa do templo de Afrodite, para participar dos rituais com as sacerdotisas que vendiam o seu corpo para sustentar o templo, mas também com uma conotação religiosa. Então, num ambiente como este, numa cultura grega, tá, a questão sexual era muito liberal. Mas, mesmo assim, o que Paulo começa dizendo? Primeiro eu tinha que explicar isso para vocês entenderem o primeiro posicionamento de Paulo. Há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Paulo considerou que essa situação era imoral até para os padrões de Coríntios, onde o filho não poderia ter um relacionamento sexual com a madrasta escondido do pai. Agora, aí ele pega pesado, não em princípio com esta pessoa, mas com a igreja como um todo. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Ele já começa pedindo a expulsão e já batendo em cima do orgulho dos membros da igreja de Corinto. Eu já condenei aquele que fez isso. Esse orgulho que vocês estão manifestando não é bom. Vocês sabem, aí ele recorda Jesus. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Basta um mau elemento, um mau exemplo, para estragar toda a massa, ou para fermentar a massa no bom sentido. Esse fermento está velho e estragado, vocês têm que se livrar dele. Aí vai mais além, agora ele generaliza. Vocês não devem associar-se com pessoas imorais. E eu não estou me referindo aos imorais do mundo aí fora, não. Nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Porque se fosse isso, vocês precisam sair desse planeta. Porque isso está aí fora, está. Observe que não mudou muito o mundo de lá para cá nesse aspecto. Né? Isso aí fora está todo contaminado. Mas eu estou dizendo uma outra coisa. Que se há alguém que se diz irmão, que está dentro da igreja, que está ao lado de vocês, e essa pessoa se comporta de forma imoral, avarenta, idólatra, caluniadora, alcoólatra, ou ladrão mesmo, com essas pessoas você não deve nem comer perto delas. Não devem compartilhar com elas.
Quanto aos outros, os que estão fora da igreja, não tem nada a ver com isso. Mas eu estou preocupado com os que estão dentro da igreja. São esses que não podem ter esse tipo de comportamento. Os de fora fica pelo julgamento de Deus. Mas esse perverso que está aí com vocês, esse não pode continuar na igreja. Em essência, simplificando, ele tá dizendo o seguinte: ó, eu estou preocupado com o nosso rebanho. Se entrou no rebanho um lobo com pele de ovelha, vamos expulsar esse lobo. Agora, lá fora, os outros rebanhos, na floresta que existe aí fora, isso aí Deus vai cuidar. É responsabilidade dele arrumar pastores e cuidar desses outros. Mas aqui, a responsabilidade é nossa. E nós temos que fazer a nossa parte. Este lobo aqui em pele de ovelha tem que ser expulso. Simples assim. Então, estou traduzindo, tá, na nossa linguagem atual o foco da preocupação de Paulo e a solução que ele deu para o problema. E mais ainda, a generalização que ele deu. Não pode. Na igreja não pode. Nossa igreja, nós não podemos conviver com alguém assim. Ele, nesse caso, ele não foi para o perdão, não foi para a segunda chance. Ele era um homem bastante enérgico. Ele foi logo para a raiz da coisa. Expulsem ele. Continuando. Aí isso foi o capítulo 5. O capítulo 5, então, é dedicado a este caso específico, essa denúncia específica. No capítulo 6, ele trata de 2 outras denúncias. Norma, Oi. quer ler? Pois não. Só as letras grandes, por favor. Tá ok. Deixa eu só explicar. A primeira está aqui em amarelo. Vou sempre colocar assim, amarelo destacado abaixo do capítulo, ou no início. Qual é a denúncia, qual é o problema, qual é a queixa, qual é o escândalo que ele vai tratar. Então, é exposição judicial. O que aconteceu? Houve um problema interno entre 2 membros da igreja e eles levaram isso para os juízes de Corinto. Razoável, aparentemente razoável, né? Você roubou, não sei, não diz o que foi, mas havia um caso qualquer e alguém denunciou a justiça do local e aquilo foi para a justiça. Agora, vamos ver a posição dele. Diga, Norma, por favor. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Pode continuar. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Pode continuar. As letras grandes. Pode? Pode. Alerta contra recaídas? Não, aqui. Porque não prefere sofrer. Olha o ponto que ele vai. Pode deixar que eu assuma aqui, que já vou explicando. Tá. Basicamente, né, levaram um problema entre 2 membros da igreja para a justiça local. Ou seja, a coisa ficou pública. Naquela época não devia ter segredo de justiça. Então, eles expuseram falhas dos cristãos à população de Corinto. E o que Paulo está dizendo? Gente, roupa suja se lava em casa. Aqui eu esqueci de colocar. Desde o ano 50 depois de Cristo. Eu já escrevi aqui, eu esqueci. A roupa se lava em casa desde a época de Paulo. Ele ficou uma arara com esse negócio de ser exposto o que as fraquezas dos cristãos, as vulnerabilidades, os nossos defeitos. Olha o ponto que ele chegou. Vocês deveriam preferir só ficar na injustiça, ficar no prejuízo, do que levar isso para o público. Mas vocês preferiram causar um problema maior contra todos os membros da igreja, porque vocês expuseram as nossas fraquezas, defeitos internos. Era preferível amargar o prejuízo, no caso aqui, quem levou a denúncia, né? Não disse qual foi, do que levar esse prejuízo contra todos. Ao longo aqui dessa epístola, ele sempre tem essa postura do amar ao próximo para si mesmo.
ele se preocupa com o outro. Aqui não se preocupou com quem sofreu a injustiça. Ele se preocupou com todos que foram prejudicados na qualidade de cristãos por ter sido tornado público esse problema. E só o fato de vocês estarem brigando entre si já é uma derrota para a causa cristã. E não se espera, não deveria acontecer entre pessoas que se dizem cristãos, que seguem o evangelho de Jesus, essa briga entre vocês. Isso significa que já perdemos, já não estamos dando exemplo. Então, ele é veemente com isso. E a preocupação dele é em proteger a igreja como um todo. Segunda denúncia. Eu coloquei riscado imoralidade sexual, porque quando o pessoal classifica essa parte aí, está falando mesmo de imoralidade sexual. Mas vocês vão perceber depois, quando nós formos analisar, que por trás do que ele fala tem algo maior, um sentimento maior, que eu simplifiquei como alerta contra recaídas. Só falando isso não dá para saber do que nós estamos falando, né? Mas vamos ao texto em si. Norma, por favor, as letras em tamanho maior. Tá bom. Os perversos não herdarão o reino de Deus, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Então, tinham outras denúncias, boa parte delas em cima de imoralidade sexual, mas ele já vai além. Ele já junta o idólatra, junto o adúltero, que não está tão longe assim da imoralidade sexual. E o que ele diz? Gente, quem ainda é assim, perverso, imoral, idólatra e adulto, não herdará o reino de Deus. Mas vocês já foram lavados, já foram purificados, já estão santificados, já receberam a graça. Vocês não podem mais ter essa recaída. Por isso o título é Alerta contra a Recaída. Vocês já superaram isso, não podem mais apresentar esses comportamentos. E aí vem uma das frases, e de fato, Coríntios 1, ele é interessante, porque ele ataca problemas que são atuais ainda hoje, mas ele traz algumas das frases mais conhecidas, alguns dos trechos mais conhecidos de Paulo, que se encontra por aí, às vezes, no lugar menos esperado, tem um texto lá, uma frase de Paulo. Essa é lapidar. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido, não deixarei que nada me domine, quer dizer, eu posso, mas eu não vou me deixar atrair por isso, eu não vou me deixar vencer, eu não vou me entregar a esta atração, qualquer que seja ela. Algo mais ou menos assim. A tentação. Nesse caso aí do exemplo do vício. Eu posso fumar? Posso. Eu posso beber? Posso. Claro que eu posso. Mas isso não me convém. Por vários motivos. Se eu fumo, eu fico viciado, eu contamino meus pulmões, eles se enfraquecem, fico exposto a uma doença, principalmente um câncer, posso morrer de câncer. Vou ser fedorento, como viciado, vai ter um dia que não vai ter esse carro, vou ficar desesperado com crise de abstinência, eu vou gastar dinheiro com meu vício, eu vou prejudicar as pessoas à nossa volta, talvez eu não pegue câncer, mas minha filha, que pequenininha, que eu fumei ao lado dela, pode pegar. Então, eu posso, mas não me convém, eu não vou me deixar atrair, não vou me deixar tentar por isso, eu vou resistir a isso. Bebida, então, pior ainda. Drogas, muito pior. Mas esta frase dele, ela é muito abrangente. Eu posso fazer tudo que eu quiser. O que ele está dizendo aí? Vamos traduzir isso? Alguém se arrisca? Tudo me é permitido? É uma das 4 grandes leis divinas que regem a nossa evolução.
livre-arbítrio. Né? Isso aí, Paulo pegou. Livre-arbítrio. Ele está falando do livre-arbítrio, gente. Jesus não falou do livre-arbítrio, ele falou do livre-arbítrio. Eu posso. E quando ele diz, mas nem tudo me convém, ele está falando de outra lei. Qual, Paulo? Não combinei com ele, não, hein? Causa e efeito. Causa e efeito. Peguei um câncer. É o efeito de eu ter cedido ao vício do cigarro. Eu posso fazer qualquer coisa, mas as consequências virão depois. É melhor que eu escolha para fazer as coisas que vão ter consequências boas do que aquelas que terão consequências desagradáveis para mim. Eu exerço meu livre-arbítrio como quiser, mas se eu exercê-lo de forma inteligente, eu não vou me viciar, porque o futuro de um viciado pode ser triste. Durante a vida, o corpo de carne, e depois que nós largarmos esse corpo de carne, nós levamos o vício conosco, porque alguns vícios contaminam a alma também. E a alma adoece por conta desse vício. Sem precisarmos entrar em detalhes disso agora. Mas nós estamos vendo que a essência Paulo pegou. E dentro do conhecimento disponível na época, ele deu a orientação certa. Você tem o livre-arbítrio, mas escolha bem o que você decide fazer, porque as consequências virão depois. E ele vai mais além. Agora ele se preocupa com o corpo de carne. O corpo de carne não é para imoralidades. Aí ele está falando do sexo desregrado, aí ele está falando de vícios, tudo aquilo que atinge o corpo. O corpo não foi feito para isso. Porque o corpo foi recebido do Senhor. É uma dádiva divina. E ele tem que ser valorizado como tal. Ele está olhando para o corpo como sendo algo que nos foi emprestado por Deus e que nós respondemos por ele. Agora ele começa a falar em prostituição, porque imoralidade aí também está incluso. Lembra do problema da prostituição, que lá tinha até uma questão meia religiosa para os devotos da deusa Afrodite. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne? Ah, essa frase aqui, uma das frases mais frequentes num casamento cristão. Os dois serão uma só carne. Ele está usando aqui para condenar a prostituição, ou melhor, a união com uma prostituta. Isso também é muito profundo. Em princípio, o cristianismo da época não conseguia entender isso, não. Hoje nós já temos informações que foram complementadas que nos permitem entender perfeitamente isto. Diz André Luiz, por exemplo, é uma informação já de cunho espiritualista, que não é só doenças de cunho sexual que se pega numa relação física. Você pode pegar uma AIDS? Pode. Você pode pegar todas essas... Como é que é o nome mesmo? DST. Tem uma sigla. DST. DST. Doenças sexualmente transmissíveis. Obrigado, Paulo. Ainda bem que você está aí. Não são só as DSTs do corpo que você pode pegar no contato com alguém contaminado com essas doenças. Porque a alma, nós vimos antes, ela também se contamina. A vida em um prostíbulo é muito difícil. Eu não estou condenando essas pessoas, estou mostrando que é uma vida tão difícil que elas chegam a ficarem doentes da alma. E André Luiz cita alguns casos que eu também não vou citar agora. Quem quiser, procure André Luiz. Tem uma frase que ele diz isso, onde ele fala de doenças da alma que podem ser transmitidas neste momento. Vamos dar uma continuidade aqui, para depois a gente voltar um pouco mais para isso.
Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Então, se eu me uno a uma pessoa com DST, com doenças do corpo físico sexualmente transmitíveis e doenças da alma também sexualmente transmitíveis, eu vou ser um corpo com ela e eu estou me expondo a receber essas doenças. Se eu me uno em espírito com Deus, eu recebo o oposto com Deus. Ele está aqui fazendo uma comparação entre os dois tipos de união. Uma união carnal, mais do tipo assim, de herança animal, com uma união espiritual já além da matéria. E recomenda: fujam da imoralidade sexual. Quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Isso, hoje, é sobejamente conhecido. O que nós estamos trazendo de novo aqui, para quem não conhece a obra de André Luiz, é que peca também contra nós mesmos, contra a nossa própria alma. Pô, mas então sexo é pecado? Não. Absolutamente não. Nada a ver. Ele está aqui falando da questão da prostituição. Ele não está falando da questão sexual propriamente dita. Simples de ver. Quem criou o sexo? Quem criou a multiplicação através do ato sexual? Foi Deus. No mundo animal, e até para alguns tipos de vegetais, o sexo é necessário para que haja a multiplicação dos corpos. Para a gente usar uma terminologia bem bíblica, antiga, se Deus tivesse que fazer cada criança do barro de novo, como a Bíblia fala em Adão e Eva, a criação de Adão e Eva, imagine o trabalho que teria. Quantas crianças não nascem por segundo no mundo? Teria que ter uma fábrica lá de cunhar bonequinho de barro e Deus só soprando. Não. Ele fez algo muito mais inteligente. Fez um corpo masculino, um corpo feminino, um corpo do macho, um corpo da fêmea. Da união dos dois pelo ato sexual, cria-se um novo corpo e assim a coisa vai. E 2 viraram 3, 4, e 4 viraram muitos, e muitos viraram bilhões que preenchem o planeta. Muito bem, isso não é pecado. É a lei divina. Crescei e multiplicai-vos. Agora, usá-la de forma desvirtuada pode ter consequências ruins. Livre-arbítrio e causa e efeito. Por exemplo, se eu busco sexo apenas pelo prazer animal e não faço distinção com quem eu estou me relacionando, tá? Posso contrair DSTs e outras coisas. Tá? Mas, se eu busco o sexo como uma forma de expressão de amor, é um momento de elevação vibratória. É um momento em que duas almas se unem com a bênção do Pai. E não para satisfazer um prazer animal. O sexo está no meio termo disso. Ele tanto se presta para um prazer descontrolado, e o descontrole é alguma coisa muito complicada, quanto para a manifestação de um amor sublimado. Em verdade, eu diria que o sexo, eu costumo dizer que o sexo é o primeiro degrau na longa escada de aprendizado do amor. É um ardil da natureza. A pressão sexual é forte na carne. Paulo reconhece isso e vai falar sobre isso, e ele admite isso. Neste momento aqui, ele está falando de prostituição, e nós estamos aproveitando para dizer que, dependendo da maneira como nós lidamos com o sexo, pode ser algo sublime ou algo animalizado. Depende de como nós tratamos isso. E já fica aqui um exemplo do problema negativo.
o abuso do sexo. O abuso da energia sexual traz problemas espirituais também, porque consome a nossa bateria, a nossa energia vital. Essa energia que alimenta o sexo também alimenta a mente, o cérebro, a nossa inteligência. O uso exagerado, o abuso, o desgaste dessa fonte de energia vai afetar, inclusive, o nosso funcionamento cerebral. Não necessariamente nessa existência, mas esta parte da alma fica esgotada. Isso traz sequelas futuras. Vamos deixar só por enquanto assim. Mas vamos continuar com Paulo. Agora entra em Coríntios 7. Nós temos 20 minutos, Norma, para o Coríntios 7. Quer Vamos assumir lá. o primeiro item? Ele vai começar falando em... Celibato, né? Olha, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Quando eu li esse capítulo, pensando na apresentação de hoje, minha vontade foi jogar a toalha. Eu fui aí no grupo que tem que coordena esses trabalhos. Gente, joga a toalha, não vou não. Aí a Norma me deu força e eu fiz uma pesquisa que todo mundo pula esse capítulo. Quando ela disse isso, já me colocou um pouco em brio. Espera aí. Se todo mundo pula, alguém tem que encarar. E aí eu comecei a pensar de uma outra maneira. E como seria hoje? Como é que Paulo lidaria com esses problemas hoje? E mais algumas coisitas. Então, vamos ver o que saiu dessas reflexões. Nós não vamos pular o 7. Vamos encarar. Vai, Norma. Celibato, né? É bom que o homem não toque em mulher. Imagine falar isso aí hoje em dia, de um lado para o outro. Você não pode nem tocar em mulher. Tá? Bem genérico ele. Paulo foi bem genérico. Mas ele vai fazendo contrapontos. Vamos ver agora que ele dá a posição pessoal dele. Isso é a posição pessoal dele. Mas ele aceita, ele admite a posição normal da humanidade. Continua. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas, por causa da imoralidade, E é o desejo sexual, está falando especificamente aí do desejo sexual. cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Quer dizer, celibatário, né? Celibatária, exatamente. Agora, Mas, uma perguntinha rápida, Norma. ah, Se todos seguissem a orientação de Paulo, a humanidade teria acabado no ano 1150 DC. é verdade. Não teriam corpos para novos nascimentos. Continua. Logo, Exato. ele não podia querer. Isso pode ser uma posição pessoal dele, de um, mas não de todos. Continua. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. A mulher não tem autoridade, não se recusem um ao outro, né? Só a parte, Ok. parte feia. Tá, vamos parar por aí, porque também não precisamos ler tudo, porque, de fato, vai começando a ficar meio estranho nos tempos de hoje, né? Tentar olhar ipsiliter, literalmente, tudo que Paulo escreveu nesses aspectos. Mas já dá para perceber, e vamos ver mais à frente, que ele era celibatário. Ele achava que era a melhor opção. Agora, Paulo tinha uma história. O grande amor da vida dele, Abigail, morreu de tuberculose quando eram noivos. Ele fez o primeiro sacrifício de um cristão. Ele comandou o apedrejamento de Estevão, o irmão da amada dele. Imagine o que isso não fez com a consciência de Paulo. Claro que a culpa para ele foi algo muito forte quando ele compreendeu a extensão do que ele havia feito. Então, a maneira dele encarar a vida era outra. Morreu aquela questão de família, de casamento, de filho. Ele se encontrou em Cristo e se dedicou integralmente ao Cristo e ao Evangelho, à propagação do Evangelho de Jesus. É uma outra proposta de vida que tem um histórico. Outras pessoas, Pedro, o histórico de Pedro era o oposto.
Pedro era casado, tinha compromissos com a sua esposa, não tinham filhos ainda. Era uma outra história de vida. Ser celibatário, ainda hoje, é considerado por alguns as setas como um caminho de evolutivo, um caminho para encontrar com Deus, um caminho de iluminação, Oriente. Tem todo uma aura em cima da abstinência sexual. Eu vou economizar aquela energia que é também compartilhada com a mente. Então, minha mente vai ter condições de abrir os meus canais, de me colocar em contato com o alto. Tem toda uma linha nesse sentido? Tem sim, tem. Mas, na essência, de maneira muito simplificada, não é para todos, nem pode ser, porque senão acabou a humanidade. É A verdade. opção pelo celibato é para poucos. Para alguns, será pior tentar ser celibatário do que tocar a vida normal. Porque tem implicações, tem consequências também que nem todos estão preparados para suportar. Pode gerar desequilíbrios internos. Tá? Então, fixe essa ressalva aqui. É a recomendação dele, para alguns pode ser, mas com certeza não pode ser para todos, e aqueles que quiserem nessa opção têm que avaliar muito bem se é o seu caso. E nós também não temos aqui, não é do nosso escopo detalhar isso, só fazer este alerta. Tá? E aqui vem uma outra frase dessas lapidárias de Paulo. É melhor casar do que abrasar-se. Tá? Isso aqui é uma versão mais antiga, na versão que eu uso, a nova tradução, o NVI, ele diz assim: se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. De fato, é uma das consequências, sim, porque isso é alguma coisa física, fisiológica. Aquela história do ardil na natureza, nosso corpo foi criado para procriar. E a abstinência gera uma situação que nem todos conseguem lidar bem. Então, Paulo admitia isso. Olha, por mim, eu sou celibatário, mas vocês aí, é melhor casar do que abrasar. Casem-se, então. Vidal, nesse caso, aqueles que conseguem, eles sublimam, né, a energia sexual. Exatamente. Eles sublimam na prática do amor, da caridade, como Exato. fez Cristo. Exatamente. Como fez Chico, agora recentemente. Né? A Norma, você foi muito boa essa tua colocação. Eu estava tentando evitar aprofundar muito, mas você colocou de maneira tão simples, puxa vida, de fato. É preciso já ter um grau evolutivo suficiente para que se consiga lidar e controlar essa energia sexual. Não é conter, não. Essa é que é a dificuldade. Normalmente, quem tenta ser celibatário simplesmente tenta reprimir. Aí vira uma panela de pressão. Aí se abrasa. Em algum momento explode. Mas quem consegue já sublimar e levar essa energia para outros usos, no amor, na mente, na religiosidade, na espiritualidade, esses são os que lidam bem com isso. Tá? E aí sim, aí tira um proveito da contenção da abstinência sexual. Então, celibato, aqui ele vai a questão de mulher, dever conjugal, o homem com a mulher responsável, o homem é responsável. Eu simplifiquei essa parte toda nessa frase aqui que eu achei mais light. Não se recuse um ao outro. Ele está falando do marido e da mulher. Existem problemas quando, no casal, um resolve ser celibatário e o outro fica se abrasando. Isso gera problemas. Tá? A literatura espiritualista traz exemplos sobre isso, mas eu também não quero trazer esses exemplos agora, até porque nosso tempo está indo rápido. Vamos para o próximo problema que ele trata agora. O que ele trata, basicamente, divórcio e casamento. Aqui, voltando aqui àquilo que eu tinha mostrado antes, vocês entenderam que
Ele estava falando de imoralidade, mas, desculpem, mas por trás daquilo que havia esse conceito, olha, gente, vocês já passaram desse ponto, como vão fazer recaída? Da mesma forma aqui, o assunto agora é divórcio e casamento, mas por trás deste assunto, quero ver se vocês concordam comigo, porque isso aqui eu posso até não ter sido muito feliz nesse entendimento, mas eu entendo que a preocupação dele era uma percepção da iminência da chegada do reino de Deus. Os apóstolos, depois de Jesus se foi, tinham essa percepção que ele voltaria ainda naquela vida deles. E nos próximos anos, e a qualquer momento, Jesus voltaria, chegaria e traria o reino de Deus, os esquerdistas seriam julgados, iriam para o inferno, os outros ficariam. Havia esta percepção. Eu acho que aqui Paulo está falando, ele vai recomendar o que ele recomenda dentro dessa percepção. Vamos, Norma, então, me ajuda aqui. As letras maiores. Percepção de iminência da chegada do reino de Deus. Divórcio, casamento. Que a esposa não se separe do seu marido, o marido não se divorcie de sua mulher, mulher descrente. Por mulher descrente se você está casado com uma mulher que não aderiu à fé cristã, ela é uma descrente. Você não vai se divorciar com ela por isso, não. Continua casado. De novo, Norma, o marido... Marido descrente, né? Mesma coisa, não se divorcia dele. Tá. Isso. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Observem que aqui ele pegou pesado, ele deu uma ordem para todos, não foi só para Corinto, não. Todos. Você se converteu. Como é que você era quando você se converteu, quando você aceitou o chamado de Deus? Eu era casado, eu era solteiro e era virgem, eu era isso, eu era aquilo. Se Deus te chamou, Deus te aceitou como você era. Fica assim. Na dúvida, fica assim. Não, mas eu quero muito casar. Tá bom, casa. Vamos ver mais à frente isso. Ele não é taxativo, né? Ele dá a ordem, mas ele flexibiliza. Vamos ver a flexibilização dele. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Então, observe. Ele tem muito disso. Ele tem uma regra, mas, no final das contas, ele diz, isso não é importante de verdade, não. Se você era circunciso, está tudo bem. Você não era, continua como está. Isso não é o que importa. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. O que importa é comungar com Deus. O que importa é aceitar e viver o Evangelho. Isso é importante, o resto é detalhe. Aí volta aquela questão. Permaneça como você era, como você estava, quando você foi chamado, porque de alguma forma aí Deus te agradou de você e te chamou. Senão, não teria te chamado. Essa é a visão de Paulo. Atenção, hein? Visão de Paulo. Com certeza, 2 anos depois, se Paulo aparecesse aqui hoje, algumas coisas ele não diria mais, outras que ele não disse ele diria, algumas ele melhoraria, esclareceria melhor. Mas isso era a posição dele naquele momento. Observe agora por que eu falei sobre aquela percepção de iminência. Vamos, Norma, me ajuda. O que quero dizer é que o tempo é pouco. A forma presente deste mundo está passando. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração do Senhor. O tempo é pouco. Uhum. O tempo é pouco. O mundo, essa forma do mundo de ser, esse mundo que vocês conhecem, está acabando. Esse mundo está acabando. Isso aí que eu estou falando não é para ficar dando proibições para vocês, não.
porque vocês, como o tempo está acabando, vocês têm que ver da forma correta, consagrada ao Senhor. Por quê? Porque o reino de Deus está chegando. E não há mais tempo para grandes mudanças. Quem aceitou, aceitou. Quem ficou de fora, pode ser que fique de fora. Essa é a visão que ele tinha naquele momento. Tá? E aí volta aqui alguns exemplos de que fica como está, mas se quiser mudar, está tudo bem. Observe algumas opções que ele mostra, que eu destaquei. Ele traz outras opções, mas eu destaquei algumas. Bom, vamos lá. Aquele que dá a sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Ele acha que é melhor deixar como está. Tua filha não está casada? Deixa ela solteira. Mas se você quiser fazer a questão, tá bom, faz isso. Continua. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Tem outros, eu separei só esse para simplificar e para não ficar muito pesado, até porque em alguns casos ele pega meio pesado mesmo. Tá? Mas essa é a ideia dele. Vamos resumir de outra forma? Pensando, observe o que ele diz aqui: viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. O que é consagração? Vamos ao dicionário. Consagração: dedicação total de uma pessoa a uma atividade, a uma causa, a uma ideia, é uma entrega. Era assim que ele vivia. Ele era totalmente dedicado à causa do cristianismo, à ideia a atividade da pregação, do evangelismo. Ele se entregou a isso. Essa era a vida que ele escolheu. Agora, você é um homem casado, não, continua casado, não tem jeito, não dá mais, quer se divorciar? Tá bom, tá, se divorcia. Mas olha, não é o melhor para fazer agora, porque pode ser que venha uma mudança por aí. Nós achamos que o reino de Deus pode chegar a qualquer momento. Lembra daquela parábola da candeia? Que o noivo pode chegar e tem aquela outra, se você tiver... Bom, tem várias, não vou entrar no mérito agora, porque só faltam 4 minutos. Tá? Então, tem que ser... ainda bem, acabou o 7, aí podemos terminar aqui. Essa era a visão dele. E foi isso que ele recomendou. Em alguns momentos ele foi, apesar dele flexibilizar, ele chegou a tentar passar. É uma ordem que eu estou passando para vocês. É uma ordem. Tá? Mas tudo bem, você não quer cumprir minha ordem? Que seja, mas olha, cuidado. As coisas estão mudando e podem mudar de maneira que você seja pego de surpresa fora da tua condição de consagração plena ao Senhor. No próximo, ele continua um spoilerzinho rápido. Ele vai falar de idolatria e consumo de alimentos sacrificados aos ídolos. Mas, na verdade, o que ele quer falar mesmo é amor ao próximo. Já estamos aqui mostrando o tema que aparece nas linhas e o tema que fica subentendido e que ele usa para justificar os casos, as orientações de ordem mais imediatista. Terminamos. Agradeço a todos. Peço desculpas se não agradei em alguma interpretação, mas tem muito espaço em Paulo, é muito rico. Vamos à prece de encerramento? Isso. Quem faz? Você, meu anjo. Você. Eu. Tá bem. Graças a Deus. Amigos e irmãos que nos acompanharam no estudo de hoje, nós queremos agradecer pela paciência conosco, pela paciência em nos ouvirem, em nos ajudarem na interpretação das palavras desse grande apóstolo que foi Paulo, sem ter sequer convivido com Jesus. E agradecemos ao mundo espiritual pela inspiração, pela proteção, pela ajuda e principalmente por ter nos apoiado e ajudado a superar a resistência inicial que surgiu dentro de nós nesse estudo e que, ao final, se revelou muito mais simples, muito mais fácil e muito mais profundo do que pensávamos. Agradecendo, assim, a todos, pedimos permissão para encerrarmos os trabalhos de hoje, dando todos graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.